Como é bom poder estar na casa do Pai, não é verdade? Queridos, acho que nesses últimos tempos, a maior alegria que eu tenho sentido é por todas as vezes que nós nos reunimos na casa de Deus. Chegamos aqui, às vezes, cansados, tristes, abatidos, com a alma ferida, dilacerada, mas quando nós começamos a adorar a Deus, o Espírito Santo ele começa a se mover de uma maneira tremenda, assim, começa a nos curar, nos renovar, nos restaurar, começa a falar no mais íntimo do nosso ser. E assim Deus vem com a sua mão poderosa, Ele retira aquilo que está entristecendo e o nosso ser é tomado de alegria. E aí, volto a dizer, como disse há poucos dias, que é compreender o que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outro qualquer lugar dessa terra, queridos. Porque na presença do Senhor encontramos paz, alegria, refrigério, regozijo. Encontramos o nosso Senhor e encontramos uma palavra que vem de encontro às nossas necessidades. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado desde o momento que entramos por essas portas, Pai. Obrigado, Pai querido, por sermos privilegiados, Senhor, de podermos estar na Tua casa, podendo Te louvar, Te adorar, engrandecer o Teu santo e poderoso nome, Pai. De podermos entrarmos em Tua presença em oração, Pai, e recebermos sobre nós a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, Pai. Senhor Deus, obrigado por sermos ministrados por Ti, pois é um Deus tão maravilhoso, um Deus imensurável, um Deus incomparável. Mas ainda assim o Senhor, do Teu trono de glória e de graça, se curva para ouvir a nossa oração, o nosso clamor. O Senhor estende as Tuas mãos para alcançar e para nos abençoar. O Senhor estende as Tuas mãos para nos colocar de pé e nos fortalecer para a caminhada. O Senhor abre, Senhor, do Teu bom tesouro do céu e derrama, Senhor Deus querido, a riqueza, Senhor Deus, incalculável sobre nossas mentes e sobre o nosso coração, que é a Tua palavra, que é o Teu Espírito Santo, Pai. E é esta palavra, Senhor, que é Espírito e vida, Pai. Esta palavra, Senhor, que é alimento, Pai. Esta palavra que é remédio e cura, Senhor. Que venha sobre nós, que ela continue sendo derramado sobre cada um de nós, sobre a Tua noiva, sobre a Tua igreja nesta noite, Pai. A palavra moderada, a palavra temperada com sal, Senhor. Esta palavra que vem, Senhor Deus, na medida exata da nossa fé, na necessidade, Senhor Deus querido, adequada, Senhor, do nosso coração, Pai. Que a Tua palavra venha e produza o efeito para o qual ela é enviada nesta noite, Pai. E assim, mais uma vez, Te renderemos todo louvor, toda a honra e toda a glória, Pai, pelo Teu amor e pela Tua fidelidade, Pai. Em nome de Jesus nós Te oramos e já Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Gostaria de compartilhar um texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, e nós vamos iniciar a partir do versículo 11. Deuteronômio capítulo 30. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio. Quinto livro, Pentateuco, na divisão dos livros da palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 30. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. Ora, este mandamento que hoje te ordeno, não te é difícil demais, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus para trazê-lo?
e proclamá-lo a nós, a fim de que o cumpramos, nem está do outro lado do mar para dizeres: quem atravessará por nós o mar para que o traga a nós e o faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o Senhor, o teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que passas a possuir. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e lhes prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongará os dias na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos, amando o Senhor, o teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra, que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém, queridos? O que eu gostaria de falar com os irmãos hoje é a respeito de obediência, de ouvirmos e obedecermos os mandamentos de Deus, de consequências que vêm sobre nossas vidas em ambas as situações, quando obedecemos os mandamentos do Senhor ou quando nós desobedecemos os mandamentos de Deus. Se nós olharmos Deuteronômio, a partir do capítulo 27, 28, nós vamos Deus falando a respeito de bênçãos e de maldições. Deus vai apontando, se obedecermos, o que Ele derramará sobre nossas vidas. E que se nós desobedecermos, quais serão as consequências da desobediência para a nossa vida. Como nós acabamos de ler, ele vai falando que esta palavra, ela não está nos céus, ela não está distante, ela não está além dos mares, para que não a possamos ouvi-la ou pronunciá-la. Ele diz o texto que essa palavra hoje está em nossa boca e está em nosso coração, porque a palavra de Deus nos ensina que o Senhor enviou-nos a sua palavra, e a sua palavra, ela é a verdade. Quando nos lembramos do Evangelho de João, capítulo 1, a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada que nos foi enviada para nos revelar a vontade do Pai, os mandamentos do Pai, para que pudéssemos obedecê-lo e viver em sua gloriosa e santa presença. E o texto vai dizendo assim, olha o versículo 16, pois hoje te ordeno que ames o Senhor. Não é uma sugestão, não é uma orientação, um conselho, mas é uma ordenança. Eu te ordeno, eu estou com a autoridade de Deus Criador, do Deus que tomou do pó da terra e formou o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O Deus que criou o homem e que do homem gerou toda a humanidade a qual nós conhecemos e vemos. Ele diz, eu te ordeno que ames o Senhor.
E ele diz assim: qual o Senhor? O teu Deus. Deus está falando com a nação de Israel, mas a palavra de Deus foi escrita para toda a humanidade. Lembra que domingo passado também eu citei Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz lá que tudo aquilo que outrora foi escrito para o nosso ensino fora escrito, para que pela paciência e pela palavra de Deus pudéssemos ter uma esperança, tivéssemos ter uma viva esperança em nossos corações. Então Deus falando com a nação de Israel, foi escrito para eles, falando para eles para o nosso ensinamento. E ele diz assim, que ames o Senhor, o teu Deus, andes nos teus caminhos. Se nós nos recordarmos do Evangelho de João capítulo 14, Jesus Cristo diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo diz isso, Jesus Cristo é o caminho, e Deus está dizendo para o amá-lo e andar nos seus caminhos. E ele diz assim: e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis. E ele vai dizendo assim: então, quando nós o amarmos, quando nós andarmos nos seus caminhos, quando nós guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas ordenanças ou as suas leis, aí então o Senhor diz: então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que passas a possuir. Deus estava dizendo para a nação de Israel: olha, quando vocês me amarem de todo o vosso coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, quando vocês andarem debaixo dos meus mandamentos, guardarem os meus mandamentos, as minhas leis, quando apresentarem diante de mim o sacrifício, a oferta a qual vos pedi, como nós aprendemos aqui no momento da oferta e do dízimo, quando vocês andarem debaixo dos meus estatutos, das minhas leis, então vocês viverão, vocês terão vida, vocês se multiplicarão, vocês serão abençoados dentro da terra a qual vocês vão possuir. Deus está dizendo que debaixo dos meus mandamentos, andando na minha presença, serão abençoados e terão vidas. No entanto, ele diz assim: porém, se porém o teu coração desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e inclinares a outros deuses, e lhe prestares culto, eu te anuncio hoje. Ele diz assim: certamente perecerás. Deus, ele dá uma ordenança e Deus mostra: olha, vocês precisam, devem me ouvir e me obedecer, vocês devem me amar, vocês devem me obedecer, porque assim sendo, terão vida. No entanto, se desviando do meu caminho, vocês perecerão. E aí ele vai continuando dizendo assim: eu te anuncio hoje, que certamente perecerás, não prolongará os teus dias na terra, a quais vai passando o Jordão para a possuíres. E ele diz assim: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E agora assim ele diz assim: mas escolhe a vida, para que viva tu e teus filhos. E ele continuou dizendo: amando o Senhor, o teu Deus, e dando ouvidos à sua voz. Ele vai mostrando o caminho da vida e da vida eterna. Ele vai nos mostrando que quando nós ouvimos e obedecemos os seus mandamentos, ele supre todas as nossas necessidades. Ele nos dá vida e vida eterna e vida abundante. Ele nos faz aprendermos e contemplarmos a riqueza da sua glória. E ele coloca em nossos corações a esperança do porvir. Quando nós vamos na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, diz assim, que se nós esperarmos pelo Senhor somente nesta vida, nós somos os mais infelizes desta terra, os homens mais infelizes desta terra, porque aquilo que está por vir é infinitamente superior
aquilo que nós possamos conquistar ou almejar nessa terra, queridos. Aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós é muito além do que nós possamos conceber em nossa mente, daquilo que nós podemos imaginar, queridos. Imagina céus aonde não haverá sol, porque a glória do Senhor iluminará toda a cidade, a nova Jerusalém. Imagina você passear em ruas, onde elas são como que de ouro, queridos, onde a riqueza dessa terra será o lugar onde nós pisaremos, calcaremos com nossos pés, queridos. Um lugar onde não haverá mais tristeza, mais dor, onde não haverá mais enfermidade. Um lugar onde não andaremos na presença do Senhor, onde o próprio Deus enxugará de nossos rostos a nossa lágrima, queridos. Aonde haverá um lugar, queridos, onde nós podemos estar por toda a eternidade na presença do nosso Deus, queridos. Não haverá mais opressão, não haverá mais a voz do acusador, não haverá mais aquilo que vem e rouba a nossa comunhão com Deus, queridos. Quando a irmã Sabrina estava falando a respeito do cântico, aquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo, está falando da cidade santa, do porvir, do arrebatamento da igreja, aquilo que tem que estar vívido em nosso coração. E para isso permanecer vívido em nosso coração, nós precisamos andar na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, debaixo dos mandamentos de Deus, obedecendo os mandamentos, as ordenanças de Deus, queridos. Porque se nós não o fizermos, amados, nós vamos colher daquilo que nós semeamos. A palavra de Deus nos diz, olha, não se engane o homem. Aquilo que ele semear, certamente ele vai colher, certamente ele vai ceifar. Aquele que semeia a obediência, vai colher a bênção de Deus. Aquele que semeia diante do Senhor, santificação, submissão, rendição, renúncia, colherá dos frutos. Aquele que semeia a palavra de Deus em sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor, colherão os frutos, voltarão com seus feixes. O Senhor colocará um novo cântico, um cântico de alegria em seus lábios. Mas aquele que deixa de cumprir os mandamentos de Deus, colherá o fruto da sua decisão. Olha só o que acontece na vida de uma pessoa quando deixa os mandamentos de Deus no lugar, em segundo lugar. Se puder abrir comigo em 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos falar a respeito um pouquinho de Davi. Davi, a palavra de Deus nos diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Imagina só como Deus olhava para o coração desse homem. Em 2 Samuel, capítulo 12. É só você avançar alguns livros para frente de Deuteronômio, você vai encontrar. 2 Samuel, capítulo 12. E Davi era um homem que foi escolhido pelo Senhor, foi ungido pelo Senhor para ser rei sobre Israel, mesmo quando ele estava lá, detrás das malhadas, diz o Senhor que ele o tirou de lá e o trouxe para assentar-se sobre o trono de Israel, para ser rei. Mas quando Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele está no seu palácio e ele deixa por um momento de olhar para o Senhor, de observar os mandamentos de Deus, ele vai cometer um dos seus maiores pecados da sua vida. Ele vai observar uma mulher, e a palavra de Deus diz que ela é uma mulher formosa, uma bela mulher, e ele vai cobiçar e desejar aquela mulher, vai mandar chamá-la, aquela mulher, para o seu palácio. E com aquela mulher ele vai adulterar, porque aquela mulher era uma mulher casada. E quando ele então descobre e tem a ciência que a mulher é casada, e ela vai conceber de Davi, ele vai chamar o soldado chamado Urias, que o servia, marido de Batseba, que é a mulher com quem ele adulterou. Ele vai trazer para cá para que ele se deitasse com a sua mulher e tentasse acobertar o seu adultério, porque aquela mulher havia concebido de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem escolhido, um homem ungido por Deus. E a palavra de Deus diz que Urias não vai.
Urias dá um exemplo de fidelidade ao seu senhor, que era Davi. E ele vai dormir na praça, ele vai dormir na porta do palácio, porque os seus companheiros, os demais soldados estavam em batalha. Ele não se achou digno de ir para a sua casa deitar-se com sua esposa, porque os seus companheiros de luta, os seus companheiros soldados estavam na batalha, lutando, perdendo vidas, conquistando. E Urias vai mostrar um gesto de fidelidade, fidelidade ao qual Davi havia acabado de errar, de falhar. E Davi, então, ele vai fazer o quê? Vai mandar uma carta para o chefe do seu exército, dizendo, olha, pega Urias, coloca na frente do exército para que ele seja morto. E a palavra de Deus diz que Urias ele vai ser morto pela espada dos amonitas, de Amon. E olha o que diz quando o profeta Natã vai repreender Davi pelo que ele fez. Quando chega em 2 Samuel, capítulo 12, Natã vai contar uma parábola, uma história de alguém que havia tomado de um animal, de uma pessoa pobre, sendo ele rico, e Davi vai se enfurecer e vai dizer assim, digno de morte é esse homem. Versículo 5 diz assim, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. E ele diz assim, pela cordeira restituirá 4 vezes mais, ou o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Versículo 7, olha que Natã vai responder para Davi, para o rei, um homem segundo o coração de Deus, um homem que não é nem maior e nem menor do que eu e você, mas um homem igual, um ser humano como eu e como você. E ele diz assim, então Natã disse a Davi, tu és esse homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu Senhor, as mulheres de teu Senhor em teus braços, também te dei a nação de Israel e de Judá, e se isto fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Olha o que Deus está falando pela boca de Natã a Davi. Olha o que eu fiz, olha o que eu te dei, te chamei, te escolhi, te abençoei, te estabeleci, te engrandeci, e se ainda isso fosse pouco, eu te acrescentaria. E então diz assim a palavra do Senhor, por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Por que deixaste a palavra de Deus? Por que deixaste o mandamento do Senhor? O mandamento de Deus diz lá, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não levantarás falso testemunho. Davi, ele vai pecar contra o Senhor, ele vai deixar o mandamento de Deus, ele vai desobedecer o mandamento de Deus. E aí ele diz assim, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos olhos. A Urias o teu mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. É o que Davi fez. Versículo 10, a consequência de quem deixa os mandamentos e as leis do Senhor. Versículo 10, agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e a plena luz do dia. E então Deus vai mostrando que quando deixamos os mandamentos de Deus e tomamos decisões absurdas, inaceitáveis diante de Deus e diante de homens, e nos portamos como ímpios, como pessoas que não conhecem a Deus, as consequências vêm, querido. Se nós continuarmos lendo 2 Samuel, o que nós vamos ver? Um dos filhos de Davi, Amon, ele vai fazer o quê? Ele vai abusar de Tamar, a sua própria irmã ou meia-irmã.
ele vai violentar a sua meia-irmã. Absalão, que também era meio-irmão e irmão de Tamar, ele vai se levantar e vai matar a Amon. E vai estar se cumprindo o quê? A espada, o juízo de Deus, a consequência da desobediência. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E quando desobedecemos, pecamos, e quando pecamos, geramos morte. E quando geramos morte, as consequências batem à nossa porta. Por isso que Deus diz assim: hoje eu te ordeno, porque Deus sabe as consequências de não amá-lo, de não andar em seus caminhos, em desobedecê-lo, em desprezar os mandamentos e as leis do Senhor. E Davi, então, vai sofrer a consequência do que ele vai gerar para a sua vida. E Absalão, depois de matar Amon, ele vai fugir, ele vai voltar. Davi vai plantear para o seu filho, e Absalão vai voltar para junto do seu pai, e o que ele vai fazer? Vai se consertar diante do pai? Não. Vai se consertar diante de Deus? Não. Ele vai se levantar como um rebelde, vai suscitar uma revolta, vai tomar o trono do seu pai Davi, porque ele cobiçou o trono do pai Davi. Absalão, ele vai deitar com as mulheres de seu pai, diante de todo Israel, cumprindo o que a palavra de Deus está dizendo aqui. O juízo, queridos. Olha as consequências que veio sobre a vida de um homem que era segundo o coração de Deus, por desprezar a palavra de Deus, o mandamento de Deus, e cometer uma loucura. Para não dizer da morte do filho que foi gerado do adultério, queridos. Mas, amados, o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, mostrando para nós que quando deixamos de obedecer, quando deixamos de atentar para a palavra de Deus e tomamos nossas decisões, nós teremos que ter estrutura e capacidade para arcar com as consequências. No entanto, queridos, há algo, uma ressalva que nos traz esperança. Se por um lado estou vos falando, e é uma palavra pesada, é uma palavra que precisamos refletir, nós temos também que falar que esta palavra, que ela é assim como o Senhor nos diz, que ela é mais afiada de qualquer espada de dois gumes, e é que ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Isso diz Hebreus. E essa palavra que veio dilacerando é a mesma palavra que vem trazendo conserto. É a mesma palavra. Quando nós lemos lá em Isaías capítulo 55, que o Senhor envia a sua palavra e ela não volta vazia para ele, mas antes cumpre o propósito para o qual ela é enviada, queridos. Nós aplicamos ela, na grande maioria das vezes, para nós recebermos da bênção do Senhor, da provisão de Deus, do alívio de Deus, do socorro de Deus, da paz, da alegria, tudo que é bom do Senhor. Mas é essa mesma palavra que vem cumprir o que é justo e reto diante de Deus. E o Senhor é justiça, Ele é a nossa justiça. Porque olha, segundo Samuel capítulo 12, versículo 12 diz assim: tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel à plena luz do dia. Versículo 13. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E nós vamos ler um texto daqui a pouco mais adiante, e nós vamos compreender algumas coisas, queridos, importantes para nós. E então diz assim no versículo 13: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Davi reconhece o seu pecado, Davi reconhece que desprezou a palavra de Deus, Davi reconhece que ele transgrediu o mandamento de Deus, Davi reconhece que ele saiu do caminho do Senhor, que ele fez algo desagradável ao Senhor, e então ele diz: pequei contra o Senhor. Isso aqui demonstra o que? Arrependimento de Davi.
Ele não fugiu da responsabilidade, ele não tentou se esconder, ele não tentou se justificar. Ele não fez como Saul, quando Samuel perguntou: Saul, o Senhor não mandou você matar a Agag, todo o povo, e exterminar tudo que havia lá, o gado, as mulheres, as crianças, tudo. E Saul disse: não, mas foi os teus soldados, foi os soldados que trouxeram do melhor para o Senhor. Eu obedeci, eu atentei para o mandamento de Deus. E Samuel vai dizer assim: não, melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15. Porque Saul tentou se justificar, Davi não. Davi, ele reconheceu o seu pecado. Davi, ele reconheceu que ele havia falhado, que ele havia magoado, ele havia entristecido o coração de Deus, ele havia errado, ele sabia da consequência do pecado. E então Natã respondeu: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Ele sabia, ele conhecia a palavra de Deus, e quando ele reconhece, ele demonstra o arrependimento. A palavra de Deus diz assim, que a tristeza segundo Deus gera arrependimento para a salvação, queridos. E quando nós reconhecemos que nós erramos, que nós falhamos, que nós pecamos contra Deus, e há um genuíno arrependimento, porque nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, através do Espírito Santo de Deus, e quando nós ouvimos o Espírito Santo de Deus dizendo que nós o entristecemos, que nós pecamos, e em nós é gerada essa tristeza, não pelo que fizemos, mas pela a consequência de nos apartarmos de Deus, de entristecermos o Espírito Santo de Deus, de deixarmos de obedecer os mandamentos de Deus, queridos. Aí há perdão, aí há restauração, aí a palavra de Deus diz, o que Deus, o profeta vai dizer para Davi: você não vai morrer, não morrerás. Teve consequência do seu erro? Teve. Sabe por quê, queridos? Há atitudes que nós não conseguiremos reverter. Há decisões que nós não conseguiremos reverter. Mas o pecado não tem domínio quando nós nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor e deixamos que a palavra de Deus nos restaure, nos cure e nos colocamos de volta no caminho santo, no caminho reto, no caminho de justiça, queridos. E é interessante, amados, que essa palavra ela vem para nos libertar, para nos instruir. Sabe por quê, amados? Não podemos ser como ondas do mar, levados. Ora estamos numa onda alta, na presença do Espírito Santo, daqui a pouco caímos na presença de Deus porque entristecemos, porque fazemos alguma coisa, perdi minha salvação, alcancei de novo, perdi de novo, alcancei. Não, queridos, não é assim a vida com Cristo. Uma vez que nós somos comprados pelo sangue de Cristo, amados, nós estamos na presença dEle. Se nós não blasfemarmos contra o Espírito Santo de Deus, se nós não rejeitarmos o sacrifício da cruz, queridos, dificilmente perderemos a salvação. Mas isso não nos dá a liberdade de vivermos em pecado. Precisamos viver num caminhar santo, buscando a santificação. Porque a palavra de Deus, que sem a santificação ninguém verá a Deus. E somente através da palavra de Deus, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo quem é Deus, os seus mandamentos, sendo purificado, lavado, regenerado pela palavra de Deus, podemos andar na sua presença e vivermos aquilo. A palavra de Deus em 2 Timóteo, se você puder abrir comigo, olha o que diz a palavra do Senhor. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 11, diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, vai falando a respeito do subtítulo, é o bom soldado de Cristo, mas ele diz assim, e fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Olha a profundidade dessa palavra. Colossenses diz que em Cristo habita toda a plenitude do Senhor em Jesus Cristo.
e que nós somos circuncidados através de Cristo na sua morte. E quando nós confessamos a Cristo Jesus e nós descemos as águas do batismo, nós estamos confessando publicamente que morremos para o mundo, morremos para o pecado, mas ressurgimos para uma vida nova, para uma novidade de vida. E aí então ele está dizendo assim: se já morremos com ele também viveremos. E ele diz assim: se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. É a palavra de Deus. Se somos infiéis, ele é fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então nós precisamos o quê? Olhar para a palavra de Deus, saber que a palavra de Deus é fiel, que Deus é justiça, Deus é amor, que ele é fiel à sua palavra, ele não pode negar-se a si mesmo. E que se morrermos com ele, nós viveremos com ele. Nós experimentaremos a presença dele, do Espírito Santo de Deus, que é o nosso instruidor, o nosso consolador, que nos ensinará, que nos revelará a vontade do Pai, que nos convencerá do pecado, da justiça, do juízo, que falará aos nossos corações e que quando nós o ouvimos e andamos segundo a sua voz, nós andamos em espírito. E quando andamos em espírito, nós não satisfazemos a vontade da carne, queridos. Mas o problema é que nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ainda ontem, quando eu estava numa empresa trabalhando, fazendo um serviço, eu recebi a mensagem para poder estar ministrando a palavra de hoje à noite, a solicitação. Não era para eu estar aqui. Mas no começo da semana, me subiu o seguinte pensamento: para preparar uma mensagem para que no domingo alguém poderia precisar que eu estivesse substituindo. Mas naquele momento eu não dei atenção. Continuei a minha semana comum. Levanto de manhã, leio a palavra de Deus, uma série de capítulos, e vou lendo a palavra de Deus, tendo um momento de oração, mas não me assentei para buscar uma mensagem. Li desses capítulos, ao qual nós ministramos nessa noite, segundo Samuel, entramos no livro de Salmos, mas não deem atenção à voz do Espírito Santo de Deus. E quando chegou ontem à tarde, caiu uma mensagem no meu celular. Ah, irmão Paulo, você pode estar lá? Pode. Se eu tivesse ouvido a voz do Senhor, no primeiro instante que Deus me falou no início da semana, queridos, eu garanto para os irmãos nessa noite, não por mim, que o Senhor nos arrebataria nessa noite. Porque Deus estava preparando, olha, você precisa estar preparado, você precisa estar pronto. Querido, imagine se Deus estivesse dizendo, olha, toma o teu cajado na mão, como Deus falou lá no Velho Testamento, quando Deus ia ali tirar o povo do Egito, toma o teu cajado, vista as tuas sandálias, toma tudo que é teu, celebra a Páscoa, come da carne do cordeiro, esteja preparado, porque amanhã eu vos tirarei da escravidão. E no dia seguinte o povo saiu do Egito. Imagine se Deus tivesse alertado assim, ó, prepara-te para te encontrar com Deus. Prepara-te para ouvir o soar a última trombeta. Olha quanto custaria a minha negligência, a minha falta de sensibilidade em ouvir o que Deus estava falando no início da semana. Olha o risco, queridos, de deixar passar por um momento de insensatez. Parece uma coisa pequena, mas é uma coisa gravíssima, queridos. Quando deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, trilhamos o nosso caminho, fazemos as nossas vontades, nos preocupamos com os nossos afazeres e caminhamos no caminho que nos parece direito. Olha, é errado eu ler a palavra de Deus toda manhã e orar? Não, é necessário. Mas nessa semana era mais necessário eu ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para que o Senhor estivesse ministrando e falando, estivesse conduzindo. Não que Ele não esteja nesse sermão, não que Ele não esteja nessa noite, não é isso. Mas é o estar preparado, queridos. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15.
Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, queridos. Poder apresentar-se diante de Deus, irrepreensível diante do Senhor. Mas tem que se apresentar diante de Deus e pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoa, pois não ter dado ouvido à tua voz ao início da semana. E por quantas vezes Deus nos fala, não vá por esse caminho, não tome essa decisão, não faça dessa maneira. Ei, ouça-me, ouve-me, ó Israel, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E deixamos de ouvir a voz de Deus e cumprir os seus mandamentos, queridos. E colhemos a consequência. E colhemos o fruto da nossa semeadura. Mas a mesma palavra que nos aponta e que nos diz que ela vai trazer, que ela traz morte, ela pode trazer morte quando nós desobedecemos, quando deixamos de amar ao Senhor. Olha a compreensão de Davi. Davi, ele vai se arrepender de todos os seus atos, ele vai pedir perdão a Deus, ele vai se reconciliar com Deus. Ele vai voltar à presença de Deus, Deus vai continuar abençoando, ele vai desejar construir um templo, vai estabelecer Salomão sobre o trono, vai fazer uma promessa que sobre o trono de Israel não faltaria um sucessor da descendência de Davi sobre o trono de Israel, que o reino seria para sempre. E sabemos que o sucessor de Davi, que estaria sobre o reino que duraria para sempre, não era Salomão, uma linhagem saída da carne, mas é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando nós vamos no capítulo 22 de 2 Samuel, olha que Davi, ele vai fazer um cântico a Deus, porque Davi foi perdoado, porque Davi ouviu da boca do profeta aquilo que Deus está dizendo: olha, você não vai morrer, você não morrerá. Deus perdoou, Deus foi bondoso, Deus foi longânimo, foi paciente, foi misericordioso contigo, Davi. Deus te cobriu com a sua graça e sua misericórdia e você não morrerá. E Davi compreende o amor. Há um texto da palavra de Deus que diz assim, que com o Senhor há o perdão. Por isso o Senhor, ele é temido, ele é reverenciado. Porque o Senhor perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. E quando nós somos perdoados, Ele nos concede vida, e vida nova, abundante. Ele nos concede a oportunidade de entrarmos na presença do Senhor, na presença dEle, e do nosso pecado Ele já não se lembra mais, queridos. E quando Davi, ele compreende essas coisas, que a graça o alcançou, ele vai fazendo um cântico a Deus, e olha o que ele diz em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 24, olha a ousadia de Davi em dizer assim: fui inculpável para com ele, com o Senhor, e guardei-me do pecado. Queridos, como Davi poderia dizer isso? Como Davi está dizendo isso? Davi não está dizendo que ele não errou, que ele não pecou diante do Senhor, mas que ele guardou os mandamentos de Deus, que ele buscou fazer a vontade do Senhor, que quando ele errou, ele se arrependeu, e quando se arrependeu, ele voltou para a presença de Deus, e quando ele voltou para a presença de Deus, o Senhor o recebeu de volta. Isso na lei. No Velho Testamento, queridos, imagine hoje, no período da graça, onde a palavra de Deus diz que nós temos um advogado junto ao Pai, que se nós pecarmos e nos arrependermos e nos chegarmos à presença do Senhor, nós temos esse advogado, que advoga a nossa causa, que quando perdemos perdão a Ele pelos nossos pecados, Ele perdoa os nossos pecados, e a nossa comunhão com o Senhor, ela é restabelecida. E agora a glória de Deus volta sobre nós, nós temos a oportunidade, o privilégio e a responsabilidade de voltarmos a andar nos caminhos do Senhor, debaixo dos mandamentos de Deus, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua palavra, podendo ser agora novamente a carta escrita do Senhor sobre esta terra, porque nós sabemos que nós temos um Deus que é amor, mas que é justiça, que nós temos um Deus que é misericordioso, e que a sua misericórdia é o motivo de nós não sermos consumidos, queridos.
E as suas misericórdias se renovam a cada manhã, queridos. Enquanto nós estivermos nessa carne e nós estivermos nessa terra, jamais seremos perfeitos. Jamais conseguiremos passar por esta terra sem pecarmos diante do Senhor. Mas nós temos um caminho para chegarmos à presença de Deus novamente, que é através do perdão, que é através da renúncia, que é através de buscarmos a face de Deus, que é nos lavarmos na palavra de Deus, é nos banharmos no sangue do Cordeiro, e temos as nossas vestes alvas e resplandecentes novamente, queridos, e temos do azeite precioso derramado sobre nossa cabeça, para andarmos na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, queridos. É necessário andarmos nos mandamentos de Deus. Voltemos para Deuteronômio capítulo 30 para encerrarmos. Deuteronômio capítulo 30, voltemos lá. Olha o que Deus estava dizendo e o que Ele já fez por nós. O Senhor, o teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ameis o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos, sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Deus está dizendo que Ele trocaria esse nosso coração, que Ele circuncidaria o nosso coração, para que nós pudéssemos estar na presença dEle e o amá-lo. Porque Ele nos resgatou, Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro, querido. Ele nos tirou esse coração de pedra, esse coração de carne, e nos deu um coração segundo o coração dele, queridos. Um coração preparado e pronto para receber a boa semente, que é a palavra de Deus, para produzir frutos. Quando João Batista chega, ele diz assim: produzir frutos dignos do que? De arrependimento. E nós temos esse coração, queridos, transformados pela palavra de Deus, pelo sacrifício da cruz de Jesus, amados, para que andemos nos mandamentos do Senhor, para que vivamos os mandamentos de Deus, para que nós possamos amá-lo todos os dias, a cada manhã abrir os nossos olhos, levantar os nossos olhos para o céu e dizer: Senhor, obrigado porque mais esta manhã a tua misericórdia, a tua graça me alcançou e me proporcionou mais um dia. Ajuda-me a vencer as minhas fraquezas, ajuda-me a ouvir a tua voz, ajuda-me a andar nos teus caminhos, ajuda-me a ser sal, a ser luz nessa terra, ajuda-me, Senhor Deus querido, a fazer aquilo que agrada o teu coração. Ajuda-me, Senhor Deus querido, a ser um servo bom e fiel sobre esta terra, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a contemplar-te na beleza da tua santidade e ser santo assim como o Senhor é santo, santo, santo. Ajuda-me, Senhor. E o Senhor virá através da palavra do seu Espírito Santo, e Ele nos restaurará a cada manhã e nos permitirá caminharmos com Ele a cada dia, a cada manhã, querido. Porque amando o Senhor, andando nos seus caminhos, obedecendo aos seus mandamentos, a vida e vida eterna, a vida e vida abundante. E a palavra então se cumprirá sobre cada um de nós. Que a palavra foi-nos enviado para nos curar, para nos libertar, para nos alcançar, para buscar o que se havia perdido, para restaurar a comunhão entre o homem e Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, queridos. Que vivamos na presença desse Deus magnífico, desse Deus excelso e soberano. Que possamos viver em santidade, em retidão, em obediência, em renúncia a cada dia. Que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, como uma igreja, como noiva do Cordeiro, como verdadeiramente somos um povo escolhido, uma nação santa, um povo adquirido pelo precioso sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meu amado? Nós não somos mais pecadores,
Nós cometemos pecados, sim, mas nós não somos pecadores. Erramos e falhamos, mas não somos ímpios. Nós somos estrangeiros não mais nos céus, nós somos estrangeiros nesta terra. Esta terra já não nos pertence mais, porque nós somos cidadãos dos céus. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, queridos, nós precisamos nos portar como herdeiros do trono, como herdeiros do reino. E precisamos andar sobre essa terra com as nossas vestes reais, alvas, resplandecentes. Assim como o Pai recebeu o Filho pródigo de volta, assim um dia Deus nos recebeu. Assim Deus nos receberá por todas as vezes que nós nos arrependemos de nossas falhas e voltarmos para Ele. Ele trocará as nossas vestes, colocará um anel em nossas mãos, colocará sandálias novas e haverá celebração, porque estávamos mortos e revivemos para a glória de Deus. Amém, queridos? Que a palavra de Deus, tão somente a palavra de Deus, permaneça escrita nas tábuas do nosso coração, ao decorrer dos nossos dias sobre a terra, e ao soar a última trombeta, possamos subir juntos ao nosso Senhor, ao nosso Redentor, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, amados? Deus abençoe e nos dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Pastor Valdecir.